Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das profissões diferentes. Nós que estamos passando aí um mix de várias profissões, levando para você o conhecimento sobre diversas áreas, sempre tentando lhe trazer aquilo que você quer. Você que nos sugere, nos dá opinião, nos coloca o que você quer assistir aqui, e nós sempre atrás dos convidados diferenciados. E hoje, mais uma convidada muito especial, uma profissão diferenciada, essencial para o mercado. Daqui a pouquinho a gente já apresenta ela aí com toda a identidade e você vai com certeza logo se identificar também. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho, tudo certo? Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio do No Topo, episódio número 63. E é um prazer estar aqui hoje. A gente vai tratar de empreendedorismo mesmo. A gente vai falar de uma história de uma pessoa que trabalhava como CLT e decidiu empreender no seu próprio negócio. Então, fique ligadinho no programa de hoje que ele está especial. Agradecer demais o nosso patrocinador Master, né? Ele que possibilita a gente estar aqui trazendo esse conteúdo gratuito para você. A Melhores Imóveis é a sua imobiliária. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego e com o Jaisso que eles encontram o imóvel que você procura. Você passa a característica, eles vão atrás e trazem a melhor oferta. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Fala, Sheila. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E é bom que com o tempo vai passando, a gente vai começando a perder a contagem. É o 64. Opa, episódio. Um a mais. Um a mais já. É isso aí. É isso aí. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, você fica por dentro aí dos conteúdos que a gente está publicando, fica conhecendo os convidados, manda perguntas aí para todos os nossos convidados da semana. E no Instagram, no YouTube e no Spotify, você já sabe o canal No Topo Podcast. A gente sempre pede para você se inscrever no canal, ativar o sininho. Quarta-feira, 7 horas da manhã, sempre tem conteúdo novo saindo por lá e aí você fica por dentro sendo notificado no seu celular. Mazinho, conta pra nós quem é que tá aqui hoje. Olha, satisfação muito grande conhecê-la e a gente vai acompanhar um pouquinho da história, do profissionalismo. As profissões vão se renovando no mercado, vão se modificando, mas nem por isso deixam de ser essenciais. Pelo contrário, ganhando esse contorno de profissionalismo, mostram-se ainda mais essenciais do que já são. Então a gente vai conversar hoje aqui com a Andréia Mello, ela que é personal cleaner, ela já vai explicar para nós o que significa isso com toda a precisão, mas eu quero agradecer, Andréia, obrigado pela tua presença e sinta-se à vontade aqui conosco no Topo. Eu quem agradeço aí a oportunidade de estar participando, né, de estar falando um pouquinho dessa profissão tão diferenciada, né, hoje no mercado, e também agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque eu acredito que tudo tem um propósito na vida da gente, e hoje, se eu estou nessa profissão, é por propósito, né? Foi ele quem me direciona e tem me direcionado até então. E vamos lá, Maravilha. Isso. Maravilha. A Andréia fala muito bem, inclusive ela coloca com muita precisão, com o conhecimento que tem, exatamente todos os detalhes. A gente vai poder explorar bem nesse sentido para mostrar toda essa capacidade e profissionalismo acima de tudo. Eu queria iniciar, basicamente, Andréia, pelo princípio mesmo, ou seja, quem é a Andréia? Qual a profissão que ela inicialmente estabeleceu? Você vem do mercado, a Edinha até comentou da questão CLT, ou seja, antes de virar uma empreendedora, você realmente foi funcionária de empresas. Sim. No que ramo você atuava? Como é que era a tua profissão? Então, eu sempre trabalhei na área de vendas, né, desde os meus 17 anos. E nunca cogitei a ideia de empreender, até mesmo pela questão de uma estabilidade financeira, vamos dizer assim. Eu tinha um fixo, sabia que na profissão de vendas eu tinha um fixo e teria a minha comissão, que seria um bônus. Então, a ideia de empreender para mim nunca foi algo assim, poxa, eu vou ou eu nasci com isso, né? Acontece que a gente ouve de muitas pessoas assim, eu sempre quis empreender, na minha família eu sempre tive alguém que empreendesse. Na minha família não tem ninguém hoje que empreende, né? Eu tenho a minha irmã, enfim, que eles têm a empresa, mas é do sogro dela. Então, todos nós sempre fomos funcionários, sempre trabalhamos de forma registrada, enfim, né? Nunca tivemos ninguém assim que hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, o meu avô foi assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Então, eu sou a primeira, vamos dizer aí, da família que empreende, né? E você nem tinha esse desejo, então? Não. Na verdade, surgiu através da vida do meu esposo, né? Ele trabalha mais ou menos uns 12 anos, eu acredito que até um pouquinho mais aí. Ele sempre, né, pensou fora da caixa. Ele nunca teve medo. Eu sempre fui mais pé no chão e é o que eu costumo dizer. Ele sempre foi o balãozinho que voa mais. Então, foi ele quem deu o start aí para mim estar empreendendo, né? E aconteceu assim de forma muito natural. Eu vinha há muito tempo perguntando, né, para Deus assim, Senhor, qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo hoje aqui para poder impactar vidas? De que forma? Qual é o meu dom? O que o Senhor me deu?
Então, assim, sempre gostei muito de comunicação, de estar falando com as pessoas, enfim, né? E aí eu, desde pequena, assim, desde criança, eu sempre tinha um diferencial em relação à minha irmã. Minha irmã sempre foi para os estudos. E eu sempre gostava de estar com a loucinha, de estar com as bonecas, de estar, sabe, sempre auxiliando ali a minha mãe. As tarefas sempre eram demandadas em relação à casa comigo, que eu sempre gostava disso, né? Então, eu saí muito nova de casa, eu saí com 17 anos. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava de segunda a sábado e em empresa, né, assim, de forma... Numa das empresas que eu trabalhava de segunda a sábado e depois eu passei a trabalhar com vendas internas. Então, eu trabalhava de segunda a sexta. Aí, sobrava o sábado e muitas vezes, para poder complementar a minha renda, o que eu fazia? Eu trabalhava de forma de diarista convencional. Eu ia lá e fazia um extra, às vezes para poder ir no mercado, para poder abastecer a minha moto, que na época eu tinha uma bis, né? Enfim, para poder conseguir me virar, assim. Então, sempre veio na veia essa questão de limpeza, de organização. Hoje, muitas pessoas optam pela questão financeira, vamos dizer assim, para ir para essa área. Então, eu acredito que um dos diferenciais hoje que eu tenho é a questão do amor por aquilo que eu faço. O dinheiro, ele é uma consequência daquilo que eu entrego hoje para o meu cliente, né? Então, acho que o nosso internauta já está matando a charada. Vamos explicar, então, diante do teu contexto, o que é uma personal cleaner? Personal cleaner é uma pessoa, como o próprio nome, né, faz juiz aí, é uma pessoa que trabalha de uma forma personalizada na limpeza, né? Então, uma personal cleaner, hoje, diferentemente de uma diarista convencional, vamos dizer assim, ela estuda técnica, ela estuda produto, ela estuda pH de produto, ela estuda a sujidade, ela avalia, né, o ambiente, o tipo de piso, se é porcelanato, o que vai utilizar, o que não vai, né? Então, vamos dizer assim, que é uma pessoa estudada para estar realizando o que ela está realizando, né? A personal cleaner, ela vem, como que eu posso dizer? Ela vem dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Hoje está chegando aqui no Brasil, né? É uma prática muito utilizada fora do Brasil, o termo personal cleaner, né? Então, hoje aqui no Brasil, ela está chegando aos pouquinhos e está conquistando o mercado aos pouquinhos, né? Uhum. Você já conhecia uma personal cleaner? Então, até ia fazer a pergunta que eu ouvi, assim, a gente vê nas redes sociais, enfim, né? Vê o seu trabalho. E também vê personal organizer. Isso. É a mesma coisa? É diferente? Conta um pouquinho. Na verdade, é diferente. A personal organizer, o nome, né? Personal, uma pessoa que organiza. Uhum. A personal cleaner é uma pessoa que limpa. Entendi. Se complementa, então. São trabalhos que se complementam. São nichos, assim, muito semelhantes, né? Uhum. Hoje, as personal cleaners, cada uma delas, elas têm uma especialidade. Algumas se especializam, por exemplo, em impermeabilização de estofados. Outras se especializam em vidros, né? Hoje, a gente tem a questão ali... em muitos casos, nós pegamos casos de box com chuva ácida, com... várias situações ali que o produto em si que a gente utiliza, por mais que a gente vai utilizar o produto, por mais que a gente vai ter a técnica, nós não vamos conseguir. Então, cada personal hoje, ela trabalha com um nicho a mais, né? E o personal organizer, eu confesso que tem o meu coração, né? E próximo passo aí, talvez. Futuramente é algo aí que eu vou estar podendo oferecer para os meus clientes também, legal. Que além da limpeza, vai ter organização também. A personal organizer hoje, ela não faz limpeza, né? Do ambiente, enfim, ela vai lá, ela analisa a situação, ela passa um orçamento para o cliente, né? Em relação à organização somente, não limpeza. Mas são nichos que trabalham aí, que caminham bem próximos. Entendi. E aí, me conta um pouquinho, como é que foi esse começo? Porque você fazia no sábado, e aí, quando é que virou a chave para deixar de fazer um bico, né, digamos assim, para virar uma profissão, para virar um negócio? E como é que foi esse friozinho na barriga de deixar de ser CLT, deixar de ter rendimento fixo, né, de saber que no dia 5 do próximo mês ia estar o dinheiro na conta, para você ter que correr 100% atrás do seu recurso? Então, é bastante desafiador, assim, mas uma das minhas características nunca foi estabilizar. Eu sempre queria mais. Na questão ali de vendas, né, de uma empresa, hoje existem algumas regras ali, algumas situações que tu precisa seguir, né, de acordo com os padrões pré-estabelecidos. Então, eu sentia muita falta, assim, em algumas empresas que eu passei, essa questão de mais. Sempre chegava um teto em que, poxa, eu queria mais. E, assim, o que acontecia?
eu dava o meu melhor, mas muitas vezes eu não tinha, né? A contrapartida. E não tinha aquela questão de trabalhar de forma mais livre, sabe? Vamos fazer isso? Não, tem que ver com fulano, tem que ver com Beltrano. E eu me travava. Então, isso de uma forma ou de outra frustrava, assim, bastante, né? E aí, a questão de empreender, a questão de carreira solo, vamos dizer assim, surgiu por conta do meu esposo, né? Ele sempre empreendeu. Então, o Aime, assim, ele de uma forma, ele sempre pensou mais fora da caixa do que eu. Sempre gostei de estabilidade, né? Então, é o que o CLT hoje nos dá, né? Essa estabilidade. Mas ele, de uma forma ou de outra, foi quem me segurou, assim, e disse, cara, vai, eu acredito no teu potencial, vai dar certo. Então, assim, é algo que vai acontecendo de forma muito natural, assim. Então, às vezes, hoje nós não temos uma base, né, de salário, vamos dizer assim. É eu mesma quem faço meu salário. Se eu não trabalho, eu não tenho, vamos dizer assim. Mas sempre em busca, sabe? Sempre em busca de mais clientes, de entregar o melhor para os clientes e dar o frio na barriga todo mês, né? É normal. Então, existem meses que, né, tem um rendimento a mais, existem meses que tem um rendimento a menos, mas é tudo questão de planejamento, né? De organização também financeira, né? E assim a gente vai indo, então. Não, legal. E, assim, esse apoio é muito importante, né? Porque a gente entrevistou vários empreendedores aqui e esse frio na barriga de virar a chave do CLT para o empreendedor sempre é muito difícil. Porque você, poxa, tinha uma segurança até então que você passa a deixar de ter e você fica, às vezes... 1, 2 meses ali que não fatura igual você faturava, porque está começando, natural, você já volta atrás. Então, esse período inicial ele é muito difícil se você não tiver um apoio. Exatamente, então, é muito importante. Não tiver uma base forte, né? E o Aime, na verdade, o que acontece? Ele sempre empreendeu na área de gastronomia, né? Então, o personal cleaner, para mim, não era uma opção, assim, hoje de personal cleaner. Era mais um extra, né? Porque o que acontecia? A gente trabalhava de quarta a domingo e aí eu tinha esses dias ali mais vago. E eu sempre querendo fazer alguma coisa e, né, nunca gostei de estar parada. Aí, eu conversando com uma amiga, ela trabalhava no método tradicional de diarista, ela disse, eu tenho uma cliente para te indicar. E aí eu atendi essa cliente de terça e sexta. Na terça-feira eu cozinhava para ela e passava as roupas e na sexta eu fazia a limpeza, né? Mas assim, normal, né? Sem estudo, sem nada, assim, de forma bem tranquila, claro. Que o meu perfil, ele é um perfil um pouquinho mais detalhado. Então, eu já tinha algumas características que hoje é do personal cleaner. E aí foi indo. E aí um dia nós estávamos... jantando com os amigos e um desses amigos falaram assim, poxa, fui ver uma profissional para trabalhar comigo, para trabalhar lá em casa, nos ajudar e tal, e, cara, eu achei, assim, um pouco salgado o valor que ela cobrou e tal. Mas a gente tá na mesma profissão, como assim? Por quê? Qual é o diferencial dela? E aí foi onde eu conheci a Lu. E aí a Lu, ela me apresentou o mundo do personal cleaner, assim. Aí eu fui entender um pouquinho mais o porquê do diferencial dela, o porquê que ela estava cobrando aquele valor. Então, hoje, a personal cleaner, diferentemente de uma diarista convencional, nós levamos os nossos produtos, nós levamos todo o equipamento, a questão dos rodos, a questão dos pincéis, né? Ali da limpeza mais detalhada. A questão a linha que nós trabalhamos, a grande maioria é uma linha profissional, né? O que eu sempre falo, não é o produto que vai entregar o melhor para o cliente, sim a questão da técnica, né? Por trás de tudo isso tem técnica. Então, a Lu, ela me apresentou o método personal cleaner. E por trás disso também nós temos o Humberto, que é o nosso mentor, o professor, onde ele dá o curso, né? Ele nos passa, assim, do zero até, vamos dizer assim, até como tu ingressar, né? De que forma tu se organizar, a questão financeira, enfim, o produto que tu utilizar, a forma, a sujidade, qual é a superfície que tu vai limpar, enfim. Então, nós temos por trás também o apoio aí do Humberto, que é ele quem nos auxilia, nos ajuda, nos tira as dúvidas de forma mais técnica, né? Mas, claro, nós não ficamos dependentes do nosso professor. Nós vamos atrás, às vezes, porque não é um padrão. Então, assim, cada caso é um caso, vamos dizer assim. Então, existem algumas situações, alguns níveis de sujidade, talvez que ele não teve ainda essa experiência. Claro que se ele tiver, ele vai nos passar, né? Sim. Mas, às vezes, são situações que nós precisamos ir atrás, nós precisamos buscar, né? E sair da zona de conforto. Acaba formando uma grande comunidade, né? Sim. Porque você até comentou fora do ar, vocês vão se encontrar, vocês
trocam experiências e Nós aí vamos ter o primeiro encontro agora aqui em Blumenau, né? Isso já é bem típico lá em Florianópolis, na região ali do litoral. As cleaners, elas já têm um alcance muito maior, as pessoas já conhecem mais. Então, assim, aqui em Blumenau tá começando agora. Como eu falei antes pro Mazinho, o que acontece? Às vezes não tem uma maior divulgação, porque as pessoas têm vergonha. A grande maioria sente vergonha, porque, né, de uma forma ou de outra, nós temos um preconceito ainda. De, não deu certo na vida, foi ser diarista, foi ser, sabe, pedreiro, foi como nós estávamos comentando, né? E não é. Hoje nós estudamos assim como qualquer outro profissional. E fora do Brasil, a nossa profissão é muito valorizada. Como de um advogado, como de um médico, sabe? E é uma profissão extremamente de importância, né? Sim. Quem não precisa limpar... Aí vai um cliente, uma profissional lá, e o que acontece? Eu pego muitos casos de box riscado, de superfícies de metais riscadas. Por quê? Porque a tradicional, ela não teve a técnica correta para usar ali. Aí, poxa, tu fez um investimento, né? Um investimento alto na tua casa e aquilo ali é irreversível. Aí tu vai fazer o quê, sabe? Então, por isso da extrema importância de saber qual é a superfície que você está lidando, que tipo de produto que você vai usar. Porque teve casos assim de clientes que eu já peguei, a questão do laminado, que estava todo manchado, que a pessoa passou cera. E isso, eu acredito assim, lá antigamente, sim, realmente, né? Tinha as enceradeiras, passava cera no chão, no assoalho, enfim. Mas hoje nós não temos mais isso. Então, e é o que eu sempre falo, como eu estava falando pro Mazinho, às vezes não é nem a questão só do produto, mas a questão da técnica. Você saber de que forma vai fazer aquilo. Às vezes é um pano com detergente e um pano seco que vai deixar o chão brilhando, vamos dizer assim, um exemplo, né? André, se me permite, tu não tem ideia como estás tocando no coração. Porque estás falando isso, ele está exatamente nesse momento montando o primeiro apartamento, vai morar com a esposa, está montando os móveis planejados, comprando os eletrodomésticos, então tudo isso que você está falando, mas parece que está direcionado. Ela já falou aqui, o piso laminado, a torneira de inox, está gabaritando aqui. Encaixa perfeitamente, não tens ideia. É o momento dele atual. Então... Tá, tu comentou ali que o teu primeiro trabalho foi uma indicação de uma pessoa que tu conheceu, né? Eu queria saber como que funciona mais a fundo esse teu marketing de divulgação para tu fazer essa captação de novos clientes, né? Como é que tu vai divulgando o teu trabalho e como que vai entrando novos clientes na tua carteira? Então, hoje aqui na cidade onde nós estamos, o que acontece? As pessoas vão mais por indicação, né? Porque imagina, você vai abrir a porta da sua casa para alguém que você não conhece. E tem clientes assim que eu atendo, né, quinzenalmente, que elas me deixam literalmente só a chave da casa deles. Então, você precisa ter essa questão de confiança, né? E às vezes por redes sociais, hoje a principal rede social que eu utilizo é o Instagram, né? Então, pela rede social, por si só, você não vai conseguir, talvez, passar tudo aquilo, né? Essa questão de confiança e tal. E aí tem muitas indicações, né? Mas a grande maioria vem, faz orçamento. Eu vi que você atendeu a minha amiga. Eu vi que... E nessa primeira cliente que eu atendi, de método tradicional... Hoje até, inclusive, ela não é mais a minha cliente, mas foi ela quem me ajudou na parte, assim, de divulgar, né? Ela tem um salão aqui na cidade, então eu atendi ela na casa dela e muitas vezes eu ia para o salão também. E aí eu sempre acho de extrema importância o feedback do meu cliente, porque é onde eu vou poder estar melhorando, né? Poxa, Andréia, hoje... precisava que tu desse um detalhe aqui, esqueceu ali, enfim. São situações, às vezes, que nós cleaners olhamos de forma mais clínica, vamos dizer assim, mas que, né, pela demanda, por diversas áreas, ambientes, casas, enfim, tu acaba esquecendo de algum detalhe ou outro. Então, o principal é o feedback, né? Hoje o cliente me passa esse feedback, legal, gostei, não gostei, enfim, e é onde muitas vezes, através dos depoimentos, feedbacks, que eu vou poder também estar expondo a outros clientes isso. E aí, essa cliente, de forma, assim, muito espontânea, eu não pedi para ela gravar, não pedi para ela nada, assim, né? Eu só disse assim, cliente, eu preciso de um feedback seu, você poderia me passar?
E aí ela foi lá e fez um vídeo, porque para ela eu fazia a preparação. Hoje, num dos meus pacotes, eu disponho também a questão de cozinhar, né? De forma mais, assim, tranquila, enfim. Então, eu preparava as refeições para a semana para ela. E aí, um dia ela chegou extremamente cansada. Imagina, ela trabalha com salão, né? 10, 11 horas da noite, ela chegou em casa e ela fez um vídeo. Ela disse assim, olha, mostrando, né, pro público dela, que era tão bom ter alguém, poder contar com uma profissional que estava ali cuidando tanto da alimentação dela quanto da casa dela. E aquilo ali foi aonde, assim, as coisas começaram e veio uma luz. Eu disse, poxa, eu preciso divulgar meu trabalho. Até então não tinha nenhuma plataforma, porque, como eu falei, eu não esperava, né, que fosse acontecer da forma que vem acontecendo. E aí foi onde eu criei a minha rede social. Então, hoje, assim, eu quem modero a minha rede, né? Vamos dizer assim, eu quem faço todas as artes lá. No começo, até cogitei a ideia de ter um social media, né? Mas o que acontece? O social media, ele não vai conseguir estar o tempo todo comigo em todas as diárias. Às vezes vai acontecer Os meus vídeos, eles são caseiros, né? É eu quem produzo, é eu quem faço, ali sempre com a autorização do cliente também. Não faço de forma que, eu vou publicar alguma imagem, alguma coisa sem que o meu cliente permita, né? Então, eu sempre peço, posso fazer um antes e depois? E aí é onde eu faço essa divulgação ali de forma mais, assim, claro. Hoje nós sabemos, né, que nós temos grandes profissionais aí na área de mídia, de marketing, enfim. Então, isso ainda um pouco me desafia, assim, né? De questão de divulgação, poxa, de como eu tô sempre aqui pensando em alguma coisa, em um conteúdo novo, em trazer uma coisa nova, né? Uhum. O Edinho é o nosso grande crânio em marketing aqui e ele vai concordar comigo. O marketing, assim como tu faz, é o que dá mais resultado, né? Do que tu pagar alguém que vai ficar fazendo postagens montadas sobre o teu trabalho, e ao invés de tu estar mostrando a vida real como ela é. As pessoas se interessam muito mais por isso, né? Hoje eu preciso, claro, muito mais aparecer, né? Eu confesso, assim, que eu ainda tô começando, então muitas vezes os vídeos que eu produzo é mais eu em off, assim, né? Então tem um vídeo ou outro onde eu gravo, onde eu falo, e assim, pessoas conectam com pessoas, então eu tenho consciência, né? Dessa questão de colocar mais o meu rosto, a mostra, de as pessoas conhecerem a essência da Andréia, se identificarem principalmente, né? Porque o mundo do cleaner, o que acontece? São pessoas que vão se identificar com o meu perfil de atendimento. Então, assim, já teve casos lá no começo, eu cheguei a ter lista de espera, assim, de 1, 2 meses, né? De as pessoas, poxa, realmente, Andréia, o teu trabalho é aquilo que eu preciso. Aí, quando você chega para atender o cliente, a cliente, na verdade, ela vai precisar de uma diarista, né, tradicional, que não é um método mais, assim, especializado, uma coisa mais específica. E hoje eu trabalho principalmente com prioridades para novos clientes, né? Cliente de manutenção são os clientes semanais. Então, assim, o que acontece? Num primeiro atendimento, eu não consigo dar conta de tudo, né? E assim, eu não sou responsável pela sujeira do cliente, vamos dizer assim. Isso para mim ainda é um pouco difícil. É bem desafiador. A questão, assim, de, né, eu não entregar 100%, vamos dizer assim, nos meus olhos. De ficar um detalhezinho, de ficar uma coisinha, de ficar outra. Então, é algo ainda que está sendo trabalhado dentro de mim e a gente vai entendendo que o quê? São, poxa, quanto tempo que aquela sujeira demorou para estar ali? Não vai ser em 1, 2 atendimentos que eu vou conseguir tirar tudo e deixar tudo 100%, né? Então, existem algumas situações em que o quê? Eu consigo dar maiores atenções para cliente de manutenção, detalhes, enfim. Mas aí eu trabalho com aquilo que o cliente precisa, né? Eu atendo o cliente, não o que a Andréia acha que tem que acontecer. Claro que existem clientes que eles me dão carta branca, Andréia. Tá aí, faz, vai ver o que, né? E aí a gente vai trabalhando de forma gradativa, vai trabalhando os detalhes e na prioridade do cliente, né? Legal. E você que teve nos dois lados, né? Você comentou que fez um bico no começo e depois, então, foi se profissionalizar. Como é que você percebe, até por ser um público muito mais seleto, como é que você percebe essa diferença de clientes do modelo tradicional para o modelo que tu entrega? O modelo tradicional, ele me contrata uma vez, depois ele não me contrata mais. E no começo, assim, eu até pensava, poxa, será que foi algo que eu não entreguei? Será que foi algo que eu deixei a desejar? Mas não, então, a cada dia mais eu tenho percebido que o quê? Que os clientes que me procuram são clientes que têm o meu perfil, que são perfis mais organizados, que são perfis mais detalhistas, que são perfis realmente que vão valorizar o meu trabalho, né? E tá tudo bem não atender todos, né? E isso, assim,
Pra mim, hoje, flui de forma bem tranquila, assim. Até mesmo porque eu não vou sair frustrada do atendimento. Eu vou saber que aquele cliente... como é que eu posso dar o exemplo? Por exemplo, um carro, né? Poxa, tu vai lá e tu quer comprar o carro tal, mas a tua condição é tal. Então, assim, hoje o nosso trabalho ele é um pouco diferenciado em questão de valores também. Então, tem clientes que eles vão achar o meu valor caro. E aí é o que eu sempre pergunto. Poxa, o que é caro para ti? Né? Como nós estávamos falando ali do teu investimento. Caro talvez seria você contratar uma profissional sem especialidade nenhuma, ir lá e destruir os seus móveis, sabe? Então, isso, no final, ele custa mais caro, né? E os clientes, automaticamente, eles... É como um imã, assim. Eles vão, sabe, chegando até a mim. E eu vejo, assim, que as indicações... Eu já tive 2 experiências de indicações, né? De um cliente de método tradicional, que muitas vezes eu olhava. A cliente... E eu pensava assim, poxa, essa cliente aqui, o que ela precisa, ela não é tão específica. Ela tanto faz se eu fizer aqui, se eu fizer ali, enfim. E aí ela me indicou algumas outras clientes. Foram o mesmo perfil dela. E aí teve essa outra cliente que é super detalhista, que é super organizada, que eu chego lá para quê? Para fazer realmente a limpeza, né? E aí ela me indicou algumas outras clientes que são o mesmo perfil dela. Então, os próprios clientes vão nichando, sabe? São clientes que querem algo diferente, que buscam por algo diferente e que prezam realmente, né, pela qualidade e pela entrega do meu trabalho, né? Fica a dica, Edinho, presta atenção. Logo está se mudando. Ô, Andréia, pegando o gancho até ali ainda da colocação do Edinho, a personal organizer, fiquei na dúvida quando você respondeu da questão que ela faz um orçamento. Ela não trabalha, então, por hora? Não, a personal organizer hoje ela não trabalha por hora, até mesmo porque hoje eu trabalho com 4 pacotes, né? 3 de apartamento e 1 de casa. Então, assim, você vai me contratar por pacote, né? Independente se a sua casa vai estar, de que forma vai estar. Eu vou lá, 4 horas você me contratou, vou trabalhar dentro das suas prioridades, dentro dessas 4 horas. E a personal organizer, não. Ela faz um orçamento. Primeiramente, o que acontece? Ela vai lá, ela analisa, né, a questão de quantas peças vai ter, a questão das gavetas. Porque o quê? As pecinhas menores, como meias, peças íntimas, elas vão demandar mais tempo. Aí, então, não tem como ela definir que em 4 horas ela vai conseguir arrumar aquele ambiente. Elas demoram muitas vezes de 2 a 3 dias e é super entendível, porque assim, são detalhes que demandam realmente mais tempo. Então ela vai lá, ela vai analisar o ambiente e vai dizer, não, aqui eu acredito que eu vou levar 2 dias, 1 dia, meio-dia, enfim. Então ela não tem, de forma diferente das cleaners, ela não tem um valor tabelado, né? Vamos dizer assim. E como trabalha, e é compreensivelmente, porque assim, como o papel dela é organizar, ela não pode deixar o trabalho pela metade, não, né? Ela tem que deixar organizado. Sim. Então ela fecha em cima Sim. do que tem a ser feito de fato. Exatamente. O tempo é responsabilidade dela. É responsabilidade dela. Então, é de extrema importância a experiência que ela tem, né? Até mesmo hoje, algumas clientes me pedem, assim, bastante para a questão da organização. Mas assim, eu gosto muito de trabalhar, de entregar 100%. Então, hoje eu até organizo alguns ambientes dentro do meu pacote, né? Eu tenho uma cliente que eu atendo ela 8 horas de manutenção. Então, eu faço, sim, a organização, né? De armários, closets dentro dessas 8 horas. Só que, assim, eu não gosto de interferir no trabalho da personal organizer, porque eu sei que ela também, assim como eu, ela estudou, assim como eu, ela tem outras técnicas, assim como eu, ela tem outras formas de dobradura, talvez, algumas coisas assim que ainda não tá no meu nicho, entende? Então, aí o que eu faço? Eu tenho algumas parcerias onde eu indico, olha, eu tive uma cliente essa semana que ela estava precisando de organização mais específica do armário dela, da filha dela, algumas situações. Aí eu olhei e disse, olha, aqui nesse caso você vai precisar de uma personal organizer, porque é um trabalho todo diferenciado que dentro do meu pacote de 6 horas eu não vou conseguir entregar a limpeza detalhada e mais a organização, né? Então... Vamos entrar um pouquinho agora nos detalhes aí da profissão em si. Eu acho que é isso que quebra um pouco o estereótipo da diarista, talvez, para personal cleaner. Uhum. Primeiro, em relação a você que vem do mercado, você tinha uma profissão seletista, você era uma vendedora, atuava com comissões. Como é que foi entrar na casa das pessoas? Como é que é isso? Em relação ao ambiente que você não é teu, você não está acostumada,
Porque da mesma forma que a cliente te viu a primeira vez, e você colocou aqui bem, na questão de que ela não... Poxa, ela está confiando em ti, mas e para você? Como é que funciona isso? A partir do momento que você está com essa confiança também de uma pessoa que você não conhece e você está na casa da pessoa. Qual é o sentimento? Eu não me sinto na casa do meu cliente, eu me sinto na minha casa. Assim, porque eu vou entregar para minha cliente aquilo que eu faria na minha casa, sabe? Então, até mesmo se você dá uma olhadinha ali na minha página, você vai ver que tem detalhes, assim, que realmente nos diferenciam. E tudo é feito com muito amor, sabe? Então, assim, eu não olho a casa do cliente A, do cliente B. Não. Eu vou dar o meu melhor dentro daquele ambiente, assim. É como se fosse para mim. Eu estaria fazendo... Eu faço pro meu cliente o que eu faria na minha casa, sabe? Eu não faço diferente. E é algo, assim, que flui de uma... É um dom, eu não posso definir isso como outra coisa, assim, é um dom que me foi confiado, é o que eu sempre falo, porque flui de uma forma, assim, ó, tão natural que eu não me sinto trabalhando. Todos os dias, quando eu acordo, assim, pela manhã, na área de vendas tinha muitas vezes, mas em que eu ia chorando, tá? De muitas frustrações, enfim. E hoje, assim, principalmente quando tem um cliente novo, nossa, sabe? É uma nova expectativa. Que motiva. O que vai me encontrar? Porque, assim, não, é diferente. Tem algumas cleaners que... elas trabalham assim de forma... me manda foto do ambiente. Me manda imagens, me manda vídeos, me manda... Hoje eu não peço isso para os meus clientes, né? Porque, não sei, às vezes ele tá... Como a gente tá chegando ainda no mercado, eu não quero passar essa impressão de... Por mais que nós somos empreendedores, eu não quero passar essa impressão de empresa, sabe? Hoje tem algumas empresas no mercado e o principal... a reclamação que eu ouço é a questão assim... demora... pede para mandar foto, pede para mandar isso, pede para mandar aquilo. Poxa, eu só quero uma limpeza, entende? Então, isso de uma forma ou de outra bloqueia o cliente. Então, é algo assim que, poxa, o cliente... eu sempre passo ali algumas informações de extrema importância. Eu sempre peço que não tenha gente no ambiente, se possível, por mais que algumas pessoas... Isso eu ia te perguntar agora. Qual é a diferença de ter alguém no ambiente e não ter alguém no ambiente? Como é que Então, funciona? para mim não altera aquilo que eu vou entregar. Só que o que acontece? Às vezes, o produto ele tem uma ação, né? Ele tem um tempo de ação. 5 minutos, 6 minutos, dependendo do produto que nós vamos utilizar. Um exemplo no porcelanato. Então, imagina, você está limpando a casa e tem alguém transitando ali. É a mesma coisa um pedreiro. Ele vai estar ali realizando a obra no tijolo, no chão, no cimento, e tem alguém transitando ali. Então, isso de uma forma ou de outra talvez vai impactar um pouquinho. No atraso, às vezes, né? Poxa, tem uma criança no ambiente, tem pets no ambiente, e o que acontece? A linha que nós trabalhamos é uma linha profissional. Tem produtos que são concentrados. Então, tem alguns produtos que nós vamos precisar da utilização de máscaras, os EPIs, os né? EPIs, exatamente, os equipamentos de EPIs. Então, assim, eu não me responsabilizo se, de repente, o cachorro vai inalar o produto, porque tá fora do meu controle. Imagina, eu tenho um tempo ali para atender a prioridade do cliente, aí eu vou ter que, sabe, tá lidando com essas situações. Então, assim, por isso a gente sempre pede que não tenha, sabe, pessoas, crianças, pets, enfim. E os clientes super entendem, assim, né? E sem precisar falar nomes, evidentemente, mas qual a situação mais inusitada que tu encontraste, assim, que tu surpreendeu? Vamos para os bastidores agora. Então, assim, teve uma cliente, assim, que, olha, eu acho que eu não consegui encontrar um rato lá porque ele sentiu a minha presença e ele correu. Mas foi uma situação que foi muito desgastante, assim, sabe? A gente sempre fala, né? Quando eu tô conversando com os meus amigos, que eles têm muita curiosidade em saber e tal. E aí eles perguntam, tá, Andréia? Porque em alguns posts eu até falo, e até comento pro cliente, né? A extrema importância de o ambiente estar organizado. O tá organizado, mas não tá limpo para nós limparmos. Não é isso. Mas é a questão, assim, de não ter roupas jogadas, de não ter sapatos pela casa, de não ter brinquedos, imagina, sabe? Às vezes louça de... meses lá. Então, esse caso dessa cliente foi mais ou menos assim, que pra mim foi muito frustrante. Eu saí assim, eu gosto sim de limpar, eu gosto sim de organizar, só que dentro do pacote que ela me contratou, eu não consegui entregar quase praticamente a metade, assim, sabe? Então, pra mim foi, acho que o caso mais
mais assim tenso que eu atendi. Que imagina, no dia a dia deve ter muita surpresa, né? Sim, Tá na bastante. casa das pessoas, né? Isso foi lá no comecinho, assim, né? Então, foi bem complicado, assim, sabe? E, assim, é muito desgastante daí. A profissão em si cansa, né? Isso eu ia te perguntar também, André. Essa tua exaustão ao final do dia, ou Sim. seja, é um trabalho físico o tempo todo. E né? exige muito, né, de mim, repetitivo, questão. enfim, né? De movimentos. Claro que é o que eu falei, né? Os produtos, eles ajudam, sim. A gente deixa ali a ação do produto agindo e tal, e vai para um outro cômodo, enfim, enquanto o produto faz ação. Mas exige muito do nosso físico, né? Então, assim, quando são clientes novas, eu tenho hoje só um dia de atendimento para clientes novas, né? Eu atendo de segunda a sexta clientes fixas de manutenção, que é super mais tranquilo, onde eu já fiz todo esse processo de retirada de sujidade, de, né, analisar ali o caso. Então, é mais tranquilo, né? E hoje nós prezamos muito pela qualidade de vida, assim, né? Porque não adianta nós ir lá e sair de qualquer jeito, sair com dores musculares, sair com dor nas costas. Por quê? Porque eu vou ter que tomar remédio, eu não vou estar... Eu sou hoje o coração da minha empresa, vamos dizer assim. Eu sou a máquina que faz o negócio girar. E se eu não estiver bem, então a gente preza muito por isso. E também os equipamentos que nós utilizamos, né? Não é uma linha convencional, não são rodos convencionais, não são mops convencionais. Mop, não entenda aquele do baldinho, aquele não. É um outro que nós utilizamos, né? Um suporte LT que nós utilizamos com fibras, né? São fibras específicas também para cada ambiente. Claro que nós não vamos utilizar, elas são definidas por cores, né? Então, assim, eu não vou utilizar no porcelanato uma fibra verde, vamos dizer assim, né? Então, a linha também e os equipamentos que nós levamos são equipamentos que permitem que a gente tenha essa melhor qualidade de vida também, né? Perfeito. E, claro, cuidar da saúde, né? Hoje eu cuido aí... a questão de academia, alongamento, essas questões assim. Então, 100% isso ele vai impactar na entrega também do meu trabalho. E eu procuro atender uma cliente por dia sempre, né? André, e você está completando, parece-me, 1 ano nessa profissão, ano, né? Comparando com a tua época e, claro, para ficar um comparativo mais real, mais recente possível, quando você ainda era CLT. Melhorou o teu padrão de vida, tua qualidade 100%, de vida? 100%. Financeiramente, hoje você também está mais realizada? Sim, esses tempos eu estava analisando, assim, claro, né? Mas porque o que acontece? Tem vezes, assim, que nós nos questionamos, né? Poxa, eu tô de forma... Por mais que todos os indícios vão nos dando, né? Que a gente tá no caminho certo, muitas vezes eu sempre faço uma análise. Poxa, é isso mesmo? Eu tô no caminho certo? É isso que eu quero pra minha vida? Então, hoje eu não me vejo mais CLT. Pela questão da flexibilidade que eu tenho de horários. Hoje eu tenho muito mais tempo com a minha família, né? Eu posso, me programar pra fazer uma coisa, pra fazer outra. E, assim, o que em 10 anos... vamos dizer, eu batalhei para conseguir, que foi o meu primeiro carro, em menos de 1 ano, esse ano eu consegui, sabe? Então, são coisas assim que eu não me vejo retrocedendo, eu me vejo daqui para frente, né? E tem muitos planos vindo aí, claro, questão de mentorias, muitos falam em formar equipe. Então, assim, como o meu trabalho ele é bem específico, ele... de uma forma ou de outra, mas em cada cleaner nós recebemos, é como se fosse na faculdade, né? Cada um recebe ali o certificado, o diploma, mas cada um vai atuar de uma forma. Sim. Então, hoje eu precisaria de pessoas para estar trabalhando comigo, uma equipe que tem o mesmo perfil de atendimento que o meu, porque não adianta muitas vezes eu ir lá treinar a pessoa e colocar ela para atender um cliente de manutenção que vai entregar menos daquilo que eu entrego, porque aí o cliente vai preferir voltar com o atendimento para mim. Então, são situações assim, sabe? E é um mundo que sem fronteiras, vamos dizer assim. Dá para explorar de diversas formas, Sim, né? diversas formas. Eu vejo muito no teu perfil, e o Edinho, o Sheila pode contribuir, mas assim, você fala muito bem. Por que não, às vezes, fazer uma mentoria para donas de casa? Sim. No sentido exatamente das técnicas que você utiliza para elas aprenderem a aplicar na sua residência. E quando eu falo donas de casa, são profissionais do mercado. É questão que todo mundo é dona de casa de alguma forma, que tem que fazer os afazeres de casa de alguma forma, ou vai contratar, ou vai ter que fazer. Sim. E, geralmente, o dia como o sábado, inclusive, é o dia especial para isso, né? Ensinar essas técnicas. Já passou isso na tua cabeça? Já, tem muitos planos aí futuros, né? Um deles é essa questão da especialização de personal organizer, que hoje é o meu perfil mais, assim, que me chama atenção, né? De questão de organização, enfim, que é a essência mesmo da Andrea, né?
Então, tem essa questão, tem a questão das mentorias também, que futuramente aí eu tô começando, né, eu ainda tô gatinhando, vamos dizer assim, gatinhando aí para, né, para outras oportunidades que irão surgindo, né? Claro, sempre se especializando, enfim, mas então tem sim projetos aí pela frente que eu penso em explorar mais ainda e passar isso para as pessoas, né? E essa é uma outra dica que eu deixo, assim, eu comento muito com os alunos, as alunas inclusive também. Vamos pegar, inclusive, o exemplo de um jardineiro. E aí você vê muitas vezes, porque o Edinho sabe, o Sheila sabe, eu moro em residência. Então a pessoa vê lá um jardim, aí ela bate no portão e diz: olha, senhor, o senhor não quer que eu faça o seu jardim e tal? Mas tu tens conhecimento dessa área? Não, eu faço qualquer coisa. Então vamos lá, por que eu vou contratar o qualquer coisa se você tem uma série de pessoas que são jardineiras? Sim. Né? E que, de fato, o jardineiro é uma outra arte fantástica. É literalmente um artista. Ele faz um paisagístico, ele faz a manutenção, ele faz diversas modalidades de acordo com a vontade do cliente. Sim. Então, resumo da ópera, por que não se especializar? Por que essa pessoa não busca um nicho de mercado, realmente uma profissão? Olha o quanto que você está transformando aquilo que, de fato, era conhecido apenas como uma diarista. Havia uma desvalorização do mercado no geral, porque muitas profissionais não se valorizam, de fato, também, Sim. por falta de conhecimento. Agora, olha o lado bom da história. Olha o nicho que você está criando com as suas amigas. Vocês estão criando agora até uma espécie de associação, se Sim. reunindo em Blumenau, e para um público que, de fato, precisa de um serviço, além de tudo, especializado. Então, tem demanda e precisa de profissionais dessa área. E isso vai abrindo outros caminhos. Ou seja, mostra o que você está fazendo nesta profissão que outras pessoas possam promover em outras áreas que são da mesma forma Sim. tão essenciais. E só estamos falando das residências, hein? Sim. Poderíamos estar falando do comércio ainda por cima, né? Eu Isso hoje, em específico, atendo só residências, E eu ia te solares. perguntar isso. A personal cleaner também para o comércio? Sim, hoje nós temos, como eu falei, é um universo assim, muito grande de cleaners. Então, existem cleaners, sim. Hoje nós temos já algumas, né, que estão aí há 10, 12 anos no mercado, que elas têm a equipe delas, e aí o que elas fazem? A empresa A precisou de uma limpeza. A equipe dela vai lá e faz isso num dia, né? Limpeza de escritórios, daí a limpeza, por exemplo, de consultórios médicos, de dentista, é uma limpeza que vai demandar outros produtos, né, para esterilizar, enfim, totalmente diferente. Então, elas vão se especializar nessa questão, né? Então, hoje, aqui em Blumenau, eu não tenho nenhum conhecimento de alguém que já faça isso de forma mais profissionalizada, vamos dizer assim, né? O meio em que eu estou hoje, principalmente ali a Lu, uma ou outra, são profissionais que trabalham mais com residências e lares, né? Porque olha a sacada que está se criando aqui. Pegando o exemplo dela, dentistas. Pega uma personal cleaner que se especializa em consultórios de dentistas. Cara, só o que nós temos de consultórios na cidade, inúmeros. Sim. Ao mesmo tempo, você falou muito bem, a esterilização é ponto-chave do processo. São equipamentos que necessitam de uma asepsia total. E, com certeza, essas pessoas hoje, esses profissionais, nós já trouxemos dentista aqui, até se tivéssemos esse aprofundamento no tema, teríamos conversado com ele a respeito, mas já fica como tema para os próximos profissionais. Peraí, quem é que limpa lá o escritório? Provavelmente uma diarista tradicional. Sim, aham. Olha a diferença, ou seja, o cara paga um pouquinho a mais, mas peraí, ela é só limpeza de consultórios. Olha a expertise que ela ganha. Exatamente. E a segurança, acima de tudo, para os seus Exatamente. pacientes, que é o mais importante. E os materiais, né? Materiais focados naquilo, Focados né? ali. Sim. Focados hoje ali. até os clientes, assim, quando a gente chega, né, eu chego com a mala, assim, com todos os equipamentos, a questão do aspirador eu levo, a questão das esponjinhas também, o que acontece? As esponjinhas eu procuro utilizar em clientes de manutenção, nós não misturamos, né? Exatamente por essa questão de higienização, né? Então, cada residência tem a sua esponjinha específica. As únicas coisas que eu falo para o cliente que eu não costumo levar é isso e realmente um balde ainda, né? Que o balde todo mundo faz vai diferença, ter, né? então não é algo assim que, poxa, isso vai me dar o diferencial ou não. Então, mas a linha básica eu sempre levo, né? Aí até os clientes, eles olham assim, tá, mas e aí, tu tá de mudança? Tipo, porque a gente vai com uma malinha, com todos os produtos, com todos os paninhos, pra o quê? Pra poder ter a entrega 100% e não depender. No começo, lá atrás, eu lembro que teve uma residência que eu limpei, assim, mas eu tive vontade de chorar, eu confesso pra ti, porque eu não tinha nada de produto.
Nada. Eu tinha um desengordurante e um detergente. Então, assim, a sujidade que tava, a situação que tava, não tinha rodinha. Também eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Esse conhecimento. E aí, o que acontece? Eu não consegui entregar 100%. E aí, ali foi onde eu comecei a pensar, eu não posso depender do meu cliente para me entregar o produto, ou enfim, porque ele não vai saber realmente aquilo que é específico. Porque hoje uma dona de casa vai no mercado, Exato. vai olhar um X14, vai olhar um desinfetante, isso e aquilo. Né? E aí, o que acontece? Às vezes, o que os clientes não observam quando nós passamos o orçamento, os valores dos pacotes, é essa questão também, que ele não vai precisar gastar com produtos, porque hoje realmente é um valor bem agregado que nós temos, né? Sim. Em questão de produtos de limpeza, enfim. Que já são caros normalmente no mercado, Sim. já são produtos de um alto valor. Aí o que acontece? Muitas vezes o cliente ele olha só o valor em si e é onde ele descarta, porque ele vai procurar a tradicional, Sim. E nós, seres humanos, não é o cliente em si, todos nós, a gente vai optar pelo bom, pelo melhor, Sim. mas pelo valor mais em conta. Relação custo-benefício. Sim. Então, hoje, os clientes, muitas vezes, eles não observam isso. Eles não observam também a questão do quê? Do transporte, né? Hoje, eu tenho meu próprio carro e é eu quem vou, né? O cliente não precisa, logística, né? não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar com produtos de limpeza. A questão da alimentação é eu quem levo a minha alimentação. Então, isso tudo está ali no nosso, né? No nosso, embutido nos nossos valores, vamos dizer assim. Mas acho que esse é o grande diferencial, porque, de fato, vamos lá, as diaristas, geralmente elas se adaptam aos produtos do cliente. O cliente nem sempre tem uma formação na área, geralmente não tem, evidentemente. Somos aqui exemplos nesse aspecto. Você compra literalmente mais do mesmo no mercado, é aquilo que alguém recomendou em algum momento, ou você vem com uma tradição de família, o né? Cheiro é bom, O cheiro é bom, só que às vezes totalmente equivocado, está prejudicando o teu mobiliário. Tá. Cara, eu já pensei na sequência, olha os escritórios de advocacia, geralmente com móveis planejados. Eu faço direito, eu curso direito atualmente, e isso já me veio uma mente na cabeça. Cara, quem limpa esses escritórios? Além de tudo, a limpeza com produtos especializados, além da conservação do mobiliário, imagina como fica o resultado final. Até em relação ao ambiente, o aroma, essa parte do cheiro, enfim. Sim. Como é que fica esse resultado final? E assim, a linha profissional hoje, ela vai te proporcionar também uma manutenção, vamos dizer assim. Existem produtos que nós aplicamos, que nós utilizamos, que ele vai... Às vezes a gente pensa assim, uma camada, né? Não, ele vai proteger o teu móvel, sabe? Ele vai criar uma película finíssima, assim, não visível, né? Que nós conseguimos ver, mas que vai fazer com que ele tenha uma durabilidade melhor. Hoje nós utilizamos da técnica também de lavagem a seco, né? Quando a gente fala de lavagem e tal, as pessoas já visualizam o quê? A água, jogando água e tal. Sim. E não, é uma lavagem a seco que nós fizemos, sim, realmente, às vezes, numa bancada branca. Você vai ali, passa um paninho e aí depois você vai lá, aplica o produto, vem com a técnica certa, você vai ver o grau de sujidade que tinha ali, sabe? Cara. Então, e utilizando de forma correta, o tempo correto, não prejudicando o móvel, né? E, enfim, então, inúmeros benefícios que ele tem em contratar realmente um profissional, sabe? E como tudo que é especialista, tem um preço diferenciado. Sim. É uma coisa que tem que ficar clara também. Quando a gente contrata qualquer especialista, ninguém é especialista à toa. A pessoa tem um investimento por trás disso. Por isso que o trabalho é diferente e a entrega também é diferente, Exatamente. né? Agora, realmente, quando a pessoa usa os produtos do proprietário e é o comum do mercado, não tem também como essa pessoa fazer milagres. Ela tem que se adaptar. Não é fácil, imagina ver. Você se frustrou. Quantas que devem estar nos assistindo que passam pela mesma situação, mas nunca pararam para poder pensar, talvez como você, inclusive, primeiro, se especializar e, segundo, ter o seu arcabouço de produtos, que é o que qualquer outro especialista da área faz, para poder ter o resultado que ele preza, acima de tudo, o pedreiro, né? ele não vai chegar na tua casa e dizer assim, você tem um cimento aí pra mim? Você tem uma pá aí pra mim? Não, ele não vai chegar na tua casa dessa forma, despreparado, entende? Por quê? Um profissional, vamos falar, né? Ele não vai chegar de qualquer forma e ficar à mercê daquilo que você tem a oferecer para ele. Não, ele sabe aquilo que ele entrega, então é aonde ele vai ter dentro do know-how dele aquilo que ele vê a necessidade. Claro que hoje, em um primeiro atendimento, você vai mais carregado possível que pode, né? Com todos os produtos, esperando, um caso, por exemplo, de onde tem... Em pós-obra, hoje existem também algumas cleaners que são especializadas em pós-obra.
O pós-obra... E a limpeza é pesada, né? Isso, ele é realmente a limpeza pesada, mas é uma limpeza mais fina. Aí o que acontece? Um porcelanato, enfim, ali você vai precisar de produtos mais ácidos, né? Então, existem casos assim, ó, mas em que eu pego, em casas que eu vejo que o pós-obra foi horrível. E aí é onde eu tenho, dentro do meu arsenal de produtos, aquele produtinho específico que vai tirar o cimento, que vai tirar um silicone, uma coisa ou outra, sabe? De então, forma os respingos, né? As partes... que não né? vai danificar, sabe? Então, é de extrema importância nós sabermos disso, porque imagina, se tu vai à casa do cliente nova, tu vai utilizar um produto qualquer, um cloro, alguma coisa, vai manchar, sabe? Então, a gente tem bastante esses cuidados, assim, né? De estar entregando o melhor para o cliente. E como é que tu faz? Agora você estou a dúvida também na questão da limpeza de locais mais perigosos, assim, por vidros, por exemplo. Daí nós não fizemos, né? Ah, Nós tá. deixamos por profissionais. Hoje a gente vê, até esses tempos eu comprei... Até apartamento, vidro externo, por exemplo? Não, tudo aquilo que vai colocar a nossa vida em risco, Isso. nós não fizemos. A 2 metros, 1,5 metro, aquilo que vai expor muito o nosso corpo para Sim. fora, enfim. Não, aonde os nossos rodinhos alcançam é onde a gente vai e a gente deixa o cliente ciente disso. Então, os clientes, eles super entendem, assim, né? E tem uma parceria nesse sentido? Você tem, esse eu indico o fulano, ele faz esse tipo de trabalho ou não? Sim, nós tem? temos. Hoje eu tenho a Z Profissional também, que é uma profissional cleaner, que ela está se especializando na limpeza de vidros, né? Hoje o que acontece? Nós pegamos muitos box com calcificação, né? O que é a calcificação? Com o passar do tempo, aquelas gotículas de água que ficam ali tem alguns resíduos, enfim, de cloro, até mesmo dos químicos que tem na água. Aquilo ali não é possível tirar numa limpeza convencional. Por mais que nós vamos utilizar o produto correto, específico para ali, mas não vai sair, vai ficar aqueles esbranquiçadinhos. Aí o que acontece? Ali ela vai ter que usar um ácido específico, né? O tempo de ação para te ter noção, assim, do ácido que é utilizado, ele pode derreter o vidro, sabe? Caraca. Se não deixar o tempo de ação certo, se não aplicar de forma certa, sabe? E ele é corrosivo. Então, precisa de um profissional para estar fazendo isso. Então, assim, a gente não se aventura. Eu, pelo menos, eu tenho Sim. esse cuidado de não me aventurar em relação a utilizar isso. Então, existem hoje profissionais na área que fazem a limpeza de vidros por fora, de apartamentos, enfim. Então, eu prefiro deixar para eles isso, para quem realmente entende do assunto, sabe? Eu já quero passar para Sheila, mas uma última até dúvida nesse sentido. Tem algum produto que você recomenda para as pessoas não utilizarem, que utilizam-se normalmente? Então. Algo que é mais popular, mas que é prejudicial? Porque até me lembrei do X14, tem um cheiro extremamente forte. Sim. Ele é fortíssimo, esse Sim. produto. Enfim, tem alguma coisa correlata nesse aspecto? As famosas misturinhas, tá? Hoje nós somos totalmente contra as misturinhas, porque o que acontece? Os produtos profissionais, ou até mesmo os convencionais de mercado, há um químico ali por trás, certo? Ele vai fazer o estudo dele, o que combina, o que vai tirar, o que não. Quando as pessoas, muitas vezes, existem canais, existem redes sociais que criam a famosa misturinha do bicarbonato com o vinagre. O vinagre com o cloro. Isso é extremamente prejudicial à saúde. E a questão também é a saúde interna dos seus órgãos, como rins, a questão da inalação, de tu inalar produto. Então, assim, não entende do assunto? Não tem o porquê uma dona de casa indicar o produto X com X que vai dar certo, que vai branquear, que vai isso, que vai aquilo. Não existe milagre, sabe? Então, assim, não façam misturinhas. Não entende do assunto, não é químico, não tem, sabe, um feeling não faz. É a mesma coisa que eu hoje querer atuar na área de medicina, atuar na área de advocacia. Eu não tenho entendimento do assunto. Então, sabe, a gente não recomenda esses produtos caseiros, sabe? Ele mais do que nunca está pondo em risco a vida da pessoa, Sim, né? exatamente. De fato, né? Põe em risco a vida da pessoa e o quê? Nos desvaloriza. Porque o nosso trabalho aí, então, ou até mesmo do químico, da pessoa que desenvolveu o trabalho, o produto, sabe? Então, para ele não serviu de nada, sabe? Então, a gente não recomenda isso. Vinagre, que muitas vezes as pessoas utilizam, eu vi que vinagre é extremamente prejudicial. Soda cáustica. Sim. Né? E sem manipulação de luz,
luva, sem nada, aquela questão meio que tradicional até. Deu entupimento, bota só da cáustica e tal. Extremamente perigoso, Por danoso. isso que existem profissionais, sabe? Sim. Então, assim, Queima às a vezes... pele, quer dizer, o Às contato... vezes as pessoas querem se aventurar a ser tudo um pouco. Ah, eu faço de tudo um pouco. Quem faz de tudo um pouco não faz nada, sabe? Porque ou tu se especializa naquilo ali, ou tu estuda aquilo ali, tu entende aquela causa. Não tem como tu, sabe, querer fazer tudo. Sim. Tu querer ser mecânico, tu querer Sim. ser encanador, tu querer ser eletricista, então não Sim. tem como, sabe? E fica o recado até as pessoas, porque assim, muitas vezes, claro, tá com dificuldade financeira, enfim, mas tenha limites em certas situações, né? Não tenta aventurar, daqui a pouco tu tá causando um acidente Sim. doméstico e aí vai ser muito mais caro do que se fosse para contratar alguém. Exatamente. Né? Sheila, por favor. Legal, a gente já bateu 1 hora de programa, papo quando é bom ele flui rápido, né? O tempo passa, a gente nem vê. Eu quero registrar aqui as perguntas da audiência, lembrar que esse é um quadro aí que está aberto para você que quer colar sua marca conosco. Nos chame lá no Instagram, a gente encaminha o Media Kit, certamente tem um pacote aí que cabe no seu orçamento e você vai se tornar um parceiro no Topo Podcast. Normalmente a gente seleciona entre as perguntas 2 para fazer, mas hoje eu vou abrir uma exceção e aí eu só vou registrar, o Aimee perguntou na verdade, como você resolveu empreender, e aí a gente já tratou lá no comecinho. A lojinha do bebê perguntou, a sua mãe te ajuda? Não, hoje eu não tenho mais a minha mãe, né? A minha mãe eu perdi ela aos 18 anos. Então, eu acredito que ela, né, estaria extremamente orgulhosa, sim. Mas eu não tenho mais ela comigo. Eu tenho meu pai, né? O meu pai, hoje nós estamos próximos, assim, depois eles se divorciaram quando eu tinha 7 anos, né? Então, a gente restabeleceu a nossa conexão quando eu tinha 21, 22. Então, ele mora hoje em Dayal e a gente está bem próximo, assim. Mas para ele, assim como para outras pessoas também, é algo novo, assim, né? Então, eu tenho, sim, o apoio do meu pai, né? A nossa família é bem pequena, assim, é eu, meu pai, minha irmã e eu tenho um irmão também. Então, tenho mais proximidade com a minha irmã também. Mas eles, de uma forma ou de outra, assim, eles né, admiram, enfim, de eu batalhar tanto, né, enfim. Legal, é bom ter isso na família. E para fechar, o Zé Profissional Cleaner perguntou: você pretende ficar na área da limpeza ou pretende sair desse nicho e ir para a organização? Então, é algo assim que tudo que nos é novo, a gente ainda não consegue assimilar como é que vai ser a aceitação, enfim. Então, hoje a gente tem muitas profissionais na parte da organização. Então, eu pretendo aí futuramente, né, sim, me especializar também. Conforme eu vou vendo que as coisas vão acontecendo, eu vou migrando, sim. Mas não deixando hoje a área de limpeza, que é algo assim que é de extrema importância, né? A organização, muitas vezes, você pode deixar, poxa, agora eu não consigo, enfim. Então, é questão mais de sentir do mercado. Não tem como eu falar hoje, assim, afirmar, poxa, eu vou sair da limpeza e vou para a organização, porque é um mercado que eu ainda não tenho profundo conhecimento. Eu não sei de que forma que tem aceitação no mercado, enfim, de forma bem superficial, assim, eu tenho entendimento, né? Então, a princípio ainda não, tá? Fechou? As coisas... Então, já nessa reta final, minha última pergunta, você falou várias vezes do teu marido, queria que você, então, deixasse registrado qual a importância dele nessa tua atividade, querendo ou não, você está sendo uma grande percursora, quebrando paradigmas, encarando uma situação que não é simples, a gente imagina, muito preconceito no mercado, sim, é uma realidade, mas você, com o teu talento, com o teu profissionalismo, está vencendo barreiras. E o maridão aí ao lado, o que representa? Então, o AIME, ele é a base para mim, né? O AIME, ele, muitas vezes, assim, quando eu tô ali, existem dias que, né, como em qualquer outra profissão, a gente fica mais assim, é ele quem tá sempre me impulsionando. Amor, tá dando certo, amor, olha essa situação, olha essa, ele me faz pensar muito fora da caixa. E, assim, é a junção perfeita. Eu tenho mais o pé no chão e o AIME voa um pouco mais. Então, ele me faz ver situações assim que, às vezes, né, com a experiência também que ele tem. E hoje eu vejo que eu sirvo de inspiração para ele, porque ele também está se tornando um personal chef, que é um nicho que está vindo também, diferenciado no mercado, onde ele faz, né, a alimentação para pessoa específica num jantar que ela precisa, às vezes não quer sair, não quer ir para um restaurante, não quer pegar fila. Então, hoje, através da minha profissão de personal cleaner, ele também tem se inspirado para ser um personal chef, e, enfim, né, eu vejo que eu sou inspiração de uma... Ele é para mim e eu sou para ele, sabe? E a gente junto, a gente tem crescido nesse mercado. O nome dele é?
Aime. Isso. Muito breve aqui no topo. Já estou percebendo que é um outro, viu, Edinho? Bota na agenda ali, porque Sim. já é um outro ramo que a gente precisa explorar melhor aí com o conhecimento que ele possui. E calcula, Sheila, comer na casa dessas pessoas. O marido é especialista. Ela cozinha até para os clientes. É. O que não sai dessa casa? É o Aime Araújo? Aime Araújo, Eu li errado, eu li Aime na primeira pergunta. sim, Mas então é o Aime só para deixar registrada a correção. E, ele, assim, cara, ele me leva além, assim. Às vezes eu vejo uma situação, ele é a minha base, assim, sabe? Uma situação ou outra e ele tá ali. Não, amor, vai dar certo, não. Claro, tem a parte da compreensão dele também, que é por trás das câmeras que às vezes a gente não vê, né? O que acontece? Muitas vezes eu preciso utilizar do tempo que eu tô em casa, eu saio de um atendimento ou de outro e eu preciso trabalhar em casa. Então, às vezes eu tô ali com o meu celular na mão e ele entende, porque tem horas, às vezes 10, 11 horas da noite, que a cabeça tá fluindo para criar conteúdo, o que eu posso trazer para melhorar pro meu cliente, para ele ter, sabe? Então, eu conto também com essa compreensão dele, né? E às vezes tem atendimento aos sábados também, né? Feriados, enfim. Então, ele me compreende muito, assim, porque ele também tá no ramo, ele sabe como funciona, né? Tem food truck? Agora ele não tem mais. Agora ele tá nichando somente para a área de personal chef mesmo. Nós tínhamos o food truck até início desse ano. Perfeito. Aí acabou mudando ali e tal, e ele tá... Ele vai vir aqui para conversar conosco, vai, com certeza. Vai sim. Deixa teus contatos, como é que as pessoas fazem para poder te contratar, poder ter maiores informações, esclarecer alguma dúvida, enfim. Então, hoje, principalmente, o meu canal de comunicação ali é via Instagram, né? Tem o meu WhatsApp ali, todas as informações certinhas, aí eu passo o que o cliente precisa, os pacotes de hora, mas hoje o principal meio de me encontrar é através da minha rede social, que é o Andrea Perfect Clean, né? Andrea Perfect Clean. Isso, aham. Ele depois põe nos caracteres também, né, Sheila, para facilitar Sim. o pessoal para contactá-la. Edinho, uma aula de conhecimento, profissionalismo, humildade, transparência, honestidade, pessoas que a gente só quer o bem, que vão adiante, que mostram que é possível empreender. Não precisa de grandes esforços no sentido de equipes, de toda essa situação de início, mas ela ainda vai possuir isso, é nítido assim que isso vai adiante, mas está mostrando o quanto é fácil, o quanto é simples, o quanto é apaixonante acima de tudo e que é possível ser feliz fazendo aquilo que gosta. Fantástico, né? Receita do sucesso. De fato, a Andrea deu uma aula aqui para a nossa audiência, para quem pensa em empreender, para quem pensa em buscar realizar seu sonho, sair do CLT, né, potencializar aí seu conhecimento. Então, é um baita exemplo mesmo. Então, a gente agradece demais a vinda da Andrea. Parabeniza e deseja todo o sucesso do mundo aí nessa jornada, porque, de fato, é um mercado cada vez que cresce muito e aí carece de profissionais como a Andrea. Agradecer também a Melhores Imóveis, né, nosso patrocinador master. Pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o Jason, pede que ofertas que eles têm, passa a característica que você busca, que eles têm negócio para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Agradecer também a sua audiência, né? Sem você a gente não estaria aqui. Você é o objetivo, o motivo que nos faz trazer conteúdos gratuitos e inspiradores como esse da Andrea. E por você que a gente continua aqui firme e forte, trazendo essa missão aí de trazer empreendedores, trazer pessoas que estão na luta e estão aí alcançando o sucesso e com isso batalhando, trazendo algumas verdades também, né? Porque nem tudo são flores, mas fazendo com que você siga aí seu instinto e traga a sua realidade. Agradecer também a audiência, para você que a gente traz isso, e agradecer também a Andrea por compartilhar conosco, né, seu conteúdo, compartilhar seus desafios, e já fica o convite aí para o marido, né, para estar aqui conosco. É isso, Sheila? É isso aí, estendo também meu agradecimento a Andrea por participar aqui conosco e pedir também para você passar lá no nosso Instagram, se inscrever, no Facebook também. Lá você, lembrando, né, você pode deixar suas perguntas para a audiência, acompanhar a agenda da semana. YouTube e Spotify, canal no Topo Podcast. A gente sempre pede para você se inscrever no canal. Isso nos ajuda demais, para você ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem um conteúdo novo saindo lá no canal. E se você compartilhar com seus amigos, você vai estar nos ajudando assim, acima da curva. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. André, além de tudo, eu vejo que você é uma pessoa religiosa. Então, quero te agradecer enormemente a tua presença. Desejar a Deus que te abençoe e ilumine a você e o teu marido.
que essa família maravilhosa possa seguir adiante, empreendendo, abrindo oportunidades, fazendo o seu melhor, mostrando que é possível vencer as dificuldades com transparência, com honestidade, com muita luta, mas acima de tudo com a paixão de querer fazer o melhor como se fosse para si. Então, você deu uma aula aqui hoje, a gente só tem a agradecer. Amém. Esteja sempre contando conosco, queremos sempre estar ao seu lado e torcendo muito pelo teu sucesso. Eu quem agradeço pela oportunidade, tudo é para ele, por ele, são todas as coisas, né? A nossa vida ela não faz sentido aqui na Terra, eu acredito, se nós não impactarmos outras vidas, né? Afinal, o que a gente deixa é a nossa essência, né? E, enfim, então é isso. Beleza. Agradeço a Deus pela oportunidade. Valeu. Maravilha. E a você que esteve conosco mais uma vez, meus agradecimentos especiais em toda a nossa equipe, porque com certeza, estando juntos, estamos no topo e levando exatamente as melhores oportunidades e informações para a nossa sociedade. Mais um grande exemplo, mais uma profissão diferenciada que nós podemos contemplar aí dentro desse cardápio maravilhoso que nós temos. Visite nosso canal, veja lá todas as entrevistas. Já passamos aí de 60 entrevistas com pessoas tão especiais como a Andréia aqui, que esteve brindando hoje o episódio com muito brilhantismo. Um grande abraço a você e até o próximo episódio, com convidados também para lá de especiais. Até lá!